seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, segunda-feira, dia 19 de julho. E que dia animado, hein? Movimentado. Teve stop loss do Sniper. Vamos mostrar como é que estão nossas posições, fazer nossa análise, explicar um pouquinho desse dia aí que foi marcado pela forte aversão a risco. Bom, vamos lá para a nossa análise, começando um pouquinho falando de cenário global, né? No final de semana a gente já teve a tão aguardado acordo da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores do Petróleo. Deixa eu jogar para o gráfico aqui para não esquecer. Dos países produtores do petróleo. E nós tivemos um acordo para reduzir os cortes, né? O que quer dizer isso? Lá no ápice do coronavírus, lá no ano passado, eles chegaram num acordo de diminuir a produção para dar uma sustentação no preço, e agora chegaram num acordo que vão diminuir esses cortes nas produções e aumentando gradativamente a quantidade, a cota de cada país ali pode produzir, e isso trouxe uma forte queda no petróleo hoje, né? Que era coincidentemente a maior posição do Sniper, né? Então a gente tomou um stopzinho aí e nós vamos chegar lá no petróleo. Isso foi uma das coisas que ajudou a pesar nas bolsas, né? Pesar negativamente. Outro ponto foi a variante Delta, né? Que a gente já falou semana passada. Semana passada eu falei como que já tinha o mercado de renda fixa, de título público dos Estados Unidos já estava indicando, olha, nós estamos vindo conversão a risco, tem coisa errada, não sei o quê. E hoje isso se intensificou, tá? Especialmente por medo da variante Delta, que está aumentou muito os casos no Reino Unido e pegou lá no leste da Ásia, países como Singapura, Indonésia. Aumentou muito a quantidade de casos, países que tinham lidado bem com a primeira onda, e essa variante aumentou também na Europa a quantidade de casos, e essa variante dando um pouco de medo do que se acreditava na velocidade de recuperação das economias, né? Então, nesse cenário de forte aversão a risco, o que a gente viu? Hoje, o índice dólar subindo 0,13, relativamente pouco, porque ele caiu frente ao Ien, né? Nesse movimento de quando a gente tem uma versão a risco forte, o Ien e o franco suíço costumam se valorizar, mas a gente pode ver, por exemplo, que é o 0,13, o índice dólar subiu 0,13, já esse outro índice dólar aqui, que tem o dólar australiano mais forte, subiu 0,17, tá? Mas enfim, chegou a subir mais ao longo do dia, depois teve uma correçãozinha, né? Tem aqui um nível meio que de uma resistência no índice dólar. Eu vou até deixar essa linha horizontal aqui, que olha só, foi resistência aqui, foi resistência, foi aqui, foi depois que ele subiu virou um suportezinho, né? Então tá num nível muito importante aí, que hoje ele rompeu e voltou, meio que um falso rompimento, né? Até já dando um sinalzinho mais ou menos de falar, se ele não conseguir subir, os vendedores de dólar podem aparecer aí, tá? Eu vou até esticar essa trendline, eu vou passar aqui, colocar essa aqui no gráfico de linhas, tá? E vou esticar essa trendline aqui, ó, porque ela é um nível importante, tá? Eu vou até engrossar ela aqui para uns 3 pixels, e ela é importante para a gente aí, esse triângulozinho que o dólar tá, para uma decisão de para onde ele vai caminhar, tá? Indo para as moedas propriamente dito, o que a gente vê? O euro não caiu tanto, ele já vinha no movimento de queda forte, hoje ele conseguiu se segurar um pouquinho aí, caiu só 0,04, né? Já vinha nesse movimento. O euro é uma moeda que geralmente cai frente ao dólar em momentos de aversão a risco como hoje, mas hoje ela até se segurou, talvez por já ter caído muito nos últimos dias, né? E não teve esse movimento forte. Em relação a Sniper, nós estamos fora, só acompanhando, não tem compra nem venda, não tem muito o que falar não, tá? Já o dólar Ien é um que a gente estava comprado já há um tempo, a gente tinha entrado aqui, né, aumentado a posição aqui, e ele pegou o nosso stop, infelizmente, tá? A gente já falei várias vezes da nossa transparência, a gente mostra todas as trades, então hoje, ó, o que a gente pegou? Pegou o nosso stop no dólar Ien, aí, ó, acabou saindo no prejuízo, uma posição que a gente ficou um bom tempo no lucro, tá? Porque na verdade que a gente tinha uma partezinha que vinha daqui, aberta daqui, aí a gente aumentou de novo a posição aqui, depois de realizar o lucro aqui, enfim.
E já traz até um aprendizado aqui, tá? A gente, depois que ele subiu e voltou e segurou ali, e ontem, na verdade na sexta, né, ele já tinha dado essa velhinha aqui de não conseguir ficar em cima da média de 20 no diário, a gente já podia ter diminuído a nossa exposição, tá? Sendo bem sincero, e é uma coisa que a gente pode pensar mais pra frente, tipo assim, ó, a gente quer comprar se ele for para cima, ele veio para baixo e ficou, vamos sair fora, tá? Isso é aprendizado para as próximas. Se a gente vê no semanal, isso que machuca a gente, né? Olha só, no semanal ele veio, vou tirar essa barrinha do nosso stop aqui. No semanal ele tocou na média de machuca, eu falo assim, que agora daria meio que uma entrada, né, no semanal, porque ele tocou na média de 20, não conseguiu romper, seria um excelente ponto de entrada, talvez para o longo prazo no semanal aí, tá? Mas pro sniper não dá. Pro sniper ele tem que esperar ele ir para cima da média de 20 agora, tocar lá em cima para pensar em entrar comprado, né? Na verdade aqui ele só pode entrar vendido depois que for para baixo da média de 20. Então o dólar ien é outro que ele vai ficar um tempo fora aí sem fazer nada, tá? Eu vou até mudar essa bandeirinha aqui também, porque essa bandeirinha aqui, ó, eu vou voltar para roxinho, vou voltar a usar como eu usava antes. A laranjinha, que é aquela bandeirinha que a gente está de olho, pensando em talvez entrar, tá? Próximo ativo, Eurien, a gente vai saber que hoje, obviamente, caiu, né? Aqui, ó, essa velhinha pequenininha já é amanhã, né? Já é dia 20, já é terça-feira no mercado asiático. A velhinha de hoje, essa vela maior, vermelha aqui, caiu bem, tá bem esticada aí no diário, né? Sem muito o que a gente fazer, mas a gente vê que no semanal tá abaixo da média de 20, então o sniper tem que esperar um retorno desse ativo aqui próximo da média de 20 para poder pensar em entrar vendido, tá? Também não tá tão limpo, não. Vou deixar a roxinha aqui, não tem muito o que a gente fazer, tá? Próximo ativo, dólar australiano. Dólar australiano caiu aí 0,7 mais ou menos hoje, e esse é um ativo que o sniper tá vendido. Então é uma coisa aí que foi ao nosso favor aí, ó. Pelo menos uma coisa, né? Foi ao nosso favor, tá? Esse foi um que a gente realizou, voltou, a gente vendeu de novo e tocou lá embaixo. A gente já pode pensar em, eu vou fazer mais uma realização parcial, tá? No dólar australiano. O que eu vou fazer com o dólar australiano? Eu vou aqui, ó. Eu vou fazer um partial close, fechamento parcial. A gente tem 0,03 lotes. Eu vou permanecer com 0,2, tá? E vou vender, aliás, vou permanecer com 0,1 e vou vender, não, vou ficar com 0,2, vou vender 0,1 lote, tá? Vamos lá. Aí. Fechamos, agora nós estamos com 0,2 e o que eu vou fazer? Esse stop, eu vou mover ele para esse nível aqui, ó, tá? Que a gente vê no diário, ainda é acima dali, e deixar o preço andar, tá? Então nós vamos mover o stop para cá e deixar o preço andar. A gente podia até pensar em mover um stop tipo aqui assim, mas aí fica muito próximo, eu acho que fica interessante ali e deixar, né? A gente espera uma retração, talvez ele fazendo a retração aqui a gente pode entrar vendido de novo. No semanal a gente vê que ele já está começando a meio que ficar esticado aqui e achou aqui um nível de suporte, né? Aqui, ó, que tinha sido resistência aqui atrás, aqui foi um suporte aqui, então é um nível aí também que, deixa eu colocar aqui, ó. É um nível para a gente ficar atento, né? Que ele foi suporte. Algumas vezes eu vou até colocar no diário aqui, ó. Ele chegou aí ele, na verdade até rompeu aqui, né? Esse é um nível aqui, ó. Deixa eu ver se tem um número redondo aqui. Vou deixar dessa forma mesmo, tá? Então é isso. Ele chegou aí num suportezinho. Vamos acompanhar, tá vendo? Foi resistência aqui atrás e tal. E pode ser interessante o desenvolvimento aqui perto desse suporte, tá? Vamos deixar rolar. No diário ele está bem abaixo, a gente espera que é possível que ele dê uma retraçãozinha, mas a tendência é de baixo, então vamos tentar surfar essa onda aí, tá? E é isso. Vou mostrar aqui rapidinho o franco suíço. Olha só, se a gente olhar, o dólar caiu um pouquinho frente ao franco suíço hoje, mas nem tanto, né? O dólar também tem se valorizado nesses momentos de aversão a risco, então o franco suíço valorizou frente ao dólar, mas foi 0,16, né?
Então, nada significativo. Só mostrando que eu gosto, né? O franco suíço é uma moeda bem procurada em momentos de aversão a risco, assim como o Ien. Bom, petróleo. Olha o tamanzinho do movimento de hoje no petróleo. Aqui estava o nosso stop, tá? Então, se mostrou até um bom stop. E um movimento de 6,8% de queda. Foi uma queda muito forte. Petróleo foi até uma sacanagem. A gente estava ele subindo e a gente namorando, né? Ah, vamos esperar dar uma entrada, vamos esperar dar uma entrada. Ele veio aqui, a gente entrou, subiu um pouquinho, enganou a gente para dar essa forte queda hoje. Teve essa questão de fundamento da notícia, que impactou bastante, né? Mas olha a raiva que dá. Essa linha de suporte que está aí já estava desenhada, tá? Não fui eu que desenhei hoje. E tem gente que fala que a análise técnica não funciona. Olha como é que o preço parou exatamente na linha de suporte. Parou lá na borda do nosso canal que a gente gosta de usar. E se a gente olhar no semanal também, olha só que belezinha de análise técnica. Esticou, voltou, parou exatamente na média de 20, que é o centro do nosso canal, média exponencial de 20, e num topinho anterior. Então aqui dá assim, a mão fica coçando para entrar comprado no petróleo aqui, pesado, né? Assim, só que não dá, né? Depois de um forte movimento de queda desse aqui, é complicado de entrar comprado, especialmente entrar comprado pesado, né? Igual eu falei. Mas para algumas estratégias seria um bom ponto de compra. Para a gente do sniper tem que esperar. Agora o sniper não pode entrar comprado no petróleo de jeito nenhum, pelo contrário, é aquele negócio. Ele está olhando venda depois que o preço caiu aqui, né? Tocou aqui embaixo, então é esperar uma média de 20, ver como que ele comporta perto da média de 20 para talvez pensar uma venda. Mas isso possivelmente vai demorar a acontecer, pode ser que ele se consolide aí por um tempo e tal. Então, para a visão de longo prazo, no semanal no petróleo, pode ser uma boa comprinha aí, né? Talvez uma oportunidade de ouro aí, com perdão do trocadilho, né? No petróleo aí, olhando não dá para deixar assim porque teve aquele evento lá em abril do ano passado que veio essa velhinha aqui embaixo, o petróleo chegou a tipo zero, né, que atrapalha o gráfico, mas uma oportunidade interessante aí para quem tem uma visão de longo prazo no petróleo, pode ter dado uma entrada, tá? Próximo ativo que a gente olha, vamos lá, tá até desmarcado aqui, deixa eu marcar de novo. Ouro, vamos olhar o ouro aí primeiro no semanal, então. Eu falei que a gente estava vendido no ouro, né? Aí ele veio e tocou caprichosamente o nosso stop aqui, depois caiu. Hoje ele caiu, mas encontrou comprador, né? O ouro é bem complicado, porque muita gente fala, pô, mas em cenário de aversão a risco, o ouro não tende a subir. Aí depende, porque o dólar também se valoriza, né? Então, mas o ouro segurou bem, se a gente for comparar com bolsas que caíram muito, né? O ouro segurou bem, caiu aí 0,03, ficou praticamente estável, né? A gente vê que ele chegou a cair mais ao longo do dia e retornou. Dependendo da estratégia da pessoa também, ó, ele rompeu a média, voltou, poderia dar um sinalzinho de compra aqui, não é o caso do sniper, tá? O sniper ele não pode entrar comprado ainda, tem que esperar um bom tempo. Eu vou até mudar aqui para o roxinho também, que vai demorar até algum sinal, certo? E a gente vê que no semanal ele está lá perto da média de 20, indeciso ainda, tá? Sem muito o que falar para o ouro. Prata, a prata nós abrimos posição. Você pode ver aqui no sniper é outra que nós estamos com um lucrinho significativo aí de $49 e nós temos um microlote da prata vendido, tá? Eu falei que se ele rompesse essa linha de tendência aqui era uma venda interessante, a gente vendeu até antes. Eu falei, ó, quando estava aqui, né? Eu falei, ó, eu no longo prazo acredito na prata, tal, mas eu vou seguir a estratégia e vou vender. É uma coisa bem interessante. Se você for reparar, as duas operações que nós estamos abertas ainda, que não pegaram nosso stop, ao contrário que hoje foram para o nosso lucro, são operações que, por uma decisão pessoal minha de não estar tão confiante, a gente não abriu com um risco tão grande e por isso o nosso lucro não está tão grande. Essas posições poderiam ter ajudado bastante a conta hoje se eu não tivesse feito isso, tá? Por exemplo, hoje a prata caiu aí, eu não falei, 1,9%, quase 2%. Se a gente for olhar no semanal aí, ó, ela tem mais espaço para queda, está abaixo da média de 20. A prata caiu mais do que o ouro, eu acredito, por dois motivos. Primeiro,
ela é um ativo mais especulativo e segundo, ela está mais ligada a um uso real da economia, né? Com esse negócio então, com medo de demorar mais reabertura e tal, a prata tende a sofrer mais, ela tem um valor industrial, um uso industrial, né? Bem maior do que o ouro, tá? Eu vou deixar a prata do jeito que tá, o nosso stop aqui tem um risco bem pequeno da conta, tá vendo? Que eu falo, não, desculpa, perdão, aqui tá o dólar australiano. Aqui está a prata. Então, um risco pequeno da conta, $40. Agora, a nossa conta já caiu para 2.700, né? 40 dividido por 27, nós estamos falando em 1,5% da conta. É um valor grande para o que a gente sugere para as pessoas, de não arriscar mais de 1% por operação, mas para o sniper kamikaze, que é kamikaze, um ponto pouco é pouco da conta, né? 1,5% da conta. E vamos deixar aqui, vamos ver como é que se desenvolve essa trade da prata. Mas vamos fazer aquilo, né? Se acontecer dele vir para cima da média de 20, ficar aqui, igual eu falei do INE, nós vamos fechar. Então é uma evolução da estratégia aí que eu estou trazendo hoje, tá? Mas é isso, caiu quase 2%, foi positivo para nós, então essas duas trades seguraram a conta aí que poderia ter caído muito mais, né? Como a gente já viu aqui, tá com $90 de lucro, uns 95, mais o que eu acabei de fechar do dólar australiano de 20 aqui, então cento e poucos dólares de lucro flutuante ficou aí segurando a conta. E como eu falei, se tivesse por exemplo, se o risco da operação do dólar australiano da prata tivesse igual estava do petróleo, a gente estaria muito melhor agora, tá? Então é isso também uma coisa importante de se pensar. Eu já falei em vídeo sobre isso, sobre o quanto a gente deixar a nossa percepção interferir no tamanho das posições. É muito difícil, porque agora foi ruim. Por exemplo, eu estava mais confiante no petróleo e estava com uma posição maior e me lasquei por causa disso. Mas poderia ser o contrário, né? Eu poderia ter sido favorecido por essa decisão. Então é algo muito difícil, mas hoje mais uma vez me trouxe, né? A realidade me trouxe a importância de ter operações mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Seguindo aqui nos ativos, o Bitcoin é uma coisa que a gente só comenta, passando, não opera, né? Mas assim, nesse cenário de aversão a risco, o Bitcoin também sofrendo, hoje caindo 3%, está chegando perto de um nível importantíssimo aí, que é o nível dos 30 mil, que se ele for para baixo disso, é muito preocupante para você que tem Bitcoin aí, que fala, sou holder, é bom se preparar, né? Que para você ser holder mesmo, é preferível vender agora. Se for cair, você tá tranquilo, porque se ele cair, o próximo suporte dele é lá no nível dos 23, tá? Então nós estamos falando uma possível quedinha aí nos próximos dias do Bitcoin, se ele romper, de mais 20% aí, tá? Então esteja preparado para isso, se você é um holder mesmo. Já falei algumas vezes aqui como que tem esse suporte importante, no semanal ele está abaixo da média de 20. A única coisa que dá um alentozinho é como que ele está acima da média de 20 no mensal, tá? Se a gente for olhar no mensal, ó, o próximo suporte seria aqui, ó, tá? Eu vou até colocar no semanal para ver se tem algum outro suporte mais naquele mesmo nível ali, né? Nessa faixa aqui, tá? Que é o que eu falei, né? Uma queda aí, ó, que a gente pode esperar aí, vamos ver de quantos por cento até o próximo suporte. Mais do que os 20 que eu falei, tá? Então, adeque a sua exposição a isso, tá? Seguindo, porque o Bitcoin não opera, vamos lá para a Bolsa Americana, hoje também com queda, no cenário de aversão a risco, caiu aí mais de 1,3%. No vídeo de sexta-feira eu falei, talvez eu abra um pouquinho aí, ainda bem que eu não decidi não abrir, porque dentro da estratégia do Snipe poderia estar dando uma compra, né, da Bolsa Americana. Mas caiu, foi para baixo da média de 20, agora é ficar de olho, tá? Muito bonito também, entre aspas, aqui, como que ele respeitou o suporte, né? Que foram topos anteriores, muito legal isso da análise técnica, né? Mas agora para o Sniper é sem chance, é continuar acompanhando. Na média de 20 a gente vê que no semanal aqui ele continua acima da média de 20 no semanal, então ainda não dá para falar, não, tendência de baixa, né? Muito pelo contrário, talvez seja uma oportunidade de compra aqui para os corajosos também, de um famoso buy the dips que eles falam lá nos Estados Unidos, né? Que é compre as quedas, né? Talvez seja um dipzinho aí para comprar
num nível de confluência aí interessante aí de nível horizontal e linha de tendência de alta, tá? Vamos ver como é que vai ficar o sentimento de pânico nos mercados. Por sniper não dá para comprar, mas para você tomar suas decisões de trade aí fica essa chamada atenção desse nível importante aí. Bolsa alemã sofreu ainda mais, né? Caiu aí 2,3, veio buscar níveis de suporte também prévios aí. Vou deixar aqui também uma linhazinha horizontal, que é um nível importante, tá? Vou deletar esse aqui atrás que o preço está muito longe. Vamos ver como é que o preço comporta. Também tocou na borda do canal, né? Às vezes ele volta, retrai um pouquinho antes de continuar caindo. Então aquele negócio, sniper só poderia procurar a venda aqui. Nós não vamos vender bolsa, né? Até porque agora teria que esperar ele voltar na média de 20, mas vamos ver o que dá, tá? Próximos ativos aí, bolsa brasileira. Então, bolsa brasileira hoje caiu também, caiu até menos que bolsa dos Estados Unidos e bolsa da Alemanha, mas já vinha caindo, né? Se a gente pegar no mês aí, ó, a bolsa brasileira caindo 1,9, até relativamente boa, né? Se a gente for pegar a bolsa da Alemanha caindo 2,8, bolsa dos Estados Unidos caindo 8,7. Enfim, bolsa brasileira lá para baixo da média de 20, bem pesada, né? Mas o interessante é também aqui, se a gente olhar no semanal, voltou para a média de 20, um possível ponto de compra aí para quem tem uma visão de longo prazo. Eu não entraria comprado, tá? O sniper sem chance dele entrar comprado, né? Aquele negócio, ele tem que esperar a venda. Mas se falar, eu sou alguém com visão de longo prazo, já vale a pena entrar comprado? Eu diria, espera. Espera um pouco ter algum sinal de reversão dessa tendência de baixa. Olhando de 4 horas, olhando o de 1 hora, esperar ter uma tendência de alta, olha só, olha o tanto tempo que a gente está vendo uma tendência de baixa aqui no de 1 hora. Ele tentou reverter, mas foi de novo hoje, né? Então, se a gente pegar um canal de 4 horas aí, ó, já um bom tempinho aí de baixa, tá? Então eu diria, espera um pouquinho, espera pelo menos romper essa máxima de hoje aí, né? A mínima de sexta-feira, para pensar em entrar comprado. Finalizando aqui nosso dólarzinho que subiu simplesmente 2,7%. Eu vou lá no contrato futuro, que é o que tem para a gente operar aqui na XTB. Dólarzinho subiu aí 2,7%. Mostrar aqui que eu gosto lá no análise de mercado. Heatmap One Day. Olha lá, ó. Olha aqui o real, a moeda que mais caiu, 2,7% hoje. Coroa norueguesa, a moeda da África do Sul, o rand da África do Sul, dólar canadense, as moedas de commodity, de certa forma, mexicano, Nova Zelândia, todas essas moedas dos países, as moedas mais fracas caíram mais, né? E o real tem muita volatilidade, tem tido muita volatilidade. Quando cai mais, quando sobe mais, né? Então, ó, olha quem conseguiu ganhar do dólar hoje, as duas que eu falei, que são geralmente as moedas que se busca na aversão a risco. Franco suíço e ien. Então tá um cenário de aversão a risco bem desenhadinho aí, tá? Bem desenhadinho mesmo. Mas eu queria falar do real, né? Que é o que importa para nós aqui. Bom, pro sniper, eu até falei na sexta, pro sniper seria pensar em uma compra. Ele tocou aqui em cima, veio aqui embaixo, no diário é compra. Só que no semanal ele ainda estava abaixo da média de 20, ainda está, né? Preso aqui nesse nível. Então o sniper nem poderia comprar, tá? Porque ele precisa da confluência do semanal com o diário para poder deixar ele comprar, vamos falar assim, entre aspas, nesse filtro aí. Então, acompanhar, interessante nesse forte cenário de aversão a risco, o dólar se valorizando, o real caiu. Mais uma vez, a importância de você ter o seu patrimônio dolarizado, já falei isso algumas vezes. Às vezes vale a pena você ter uma grana numa corretora, tipo corretora de Forex lá fora, por mais que você nem opere, como uma forma de você dolarizar o seu patrimônio. Então, se você manda lá para fora $1.000, né, e deixa parado, ou opera sem alavancagem, coisas desse tipo, pode fazer muito sentido para você dolarizar seu patrimônio, tá? Mas é isso no real. Para finalizar, eu vou chamar atenção aqui porque eu tenho falado diversas vezes, o tesouro de 10 anos americano. Hoje, o yield lá, né, o retorno caiu 7%, indo aí lá do que tinha fechado lá 1,30 mais ou menos na sexta-feira,
para ir para 1,2 hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, se você comprar um título público de 10 anos dos Estados Unidos, você vai ter um retorno de 1,2% ao ano ao longo de 10 anos, no título pré-fixado. Por que caiu? Porque muita gente comprou. Nesse cenário de aversão a risco, as pessoas compram esse título, esse bond, quem tem o título ganha dinheiro, porque ele se valoriza, maior demanda, né, em relação de oferta e demanda. Ele está até chegando num nível aí, ó, bem interessante, que é meio que uma resistência, de certa forma. Tá? Então, essa semana promete, né, se esse cenário de aversão a risco continuar, isso aqui tende a expandir, mas já foi um movimento bem acentuado. Talvez a gente fique de lado o resto da semana, ou retorne forte amanhã e fique igual a gente viu nos últimos dias, um retorno forte. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que a maioria dos nossos gestores de fundo multimercado aqui brasileiros, muitos gestores de fundo multimercado pelo mundo afora, que tem os hedge funds também, estão tomando para dentro, estão perdendo dinheiro nesse movimento aqui dos yields caindo, porque todo mundo acredita o seguinte: esse yield tem que subir, eles falam da curva lá abrir, esse yield tem que abrir, eles estão tomados, que a gente fala, tomados no juro americano. O que é? Acreditando nessa alta, que todo mundo acreditando que isso vai chegar a pelo menos 2%, porque esse juro aqui está muito baixo diante da inflação, né, prevista lá para os Estados Unidos. Então, vale muito acompanhar isso aqui, tá? Talvez também seja num excelente momento para entrar vendendo esse tesouro americano aqui que esticou bem hoje. Não é trade do Sniper, não é sugestão, mas talvez tenha esticado bastante aí, tá dando uma oportunidade, talvez um ponto de entrada aí magnífico nos yields americanos, mas o cenário tem que melhorar um pouco. Se continuar deteriorando desse jeito, a gente vai continuar vendo um movimento desse jeito aqui. Beleza? Por hoje é isso. Como sempre, agradeço a sua visualização, você está acompanhando esse projeto. Espero que tenha trazido algumas peças aí para o quebra-cabeça de como você enxerga o mercado, que tenha acrescentado alguma coisa. E é isso aí. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.